Fala galera, aqui é o professor João Paulo, professor de Física de vocês, e a gente vai para mais uma aula. Hoje eu decidi que nós iríamos fazer apenas mais alguns exercícios sobre o movimento circular uniforme. Então é mais um momento para a gente poder tentar tirar alguma dúvida que de repente tenha ficado. E é isso, tá? Então primeiro, antes de começar os exercícios, a gente vai relembrar um pouquinho sobre o movimento circular uniforme, pelo menos as coisas mais importantes, e depois a gente engata nos exercícios. No final, como sempre, tem uns exercícios que é para vocês tentarem fazer. Então vamos lá, galera. Movimento circular uniforme. Nós definimos duas coisas muito importantes, tá? Frequência e período. O que é período? Período é o tempo necessário para você completar uma volta. Ou melhor, o tempo necessário para que o fenômeno volte a se repetir. No caso do movimento circular, é justamente o tempo que o corpo demora para dar uma volta. Então isso é período. E o que é frequência? É o número de voltas que ele dá por unidade de tempo. Tá? Então frequência é o número de voltas que ele dá por unidade de tempo, e o período é o tempo que ele demora para dar uma volta. O cálculo da frequência eu posso calcular desses dois jeitos aqui, tá? Frequência, basta pegar o número de voltas e dividir pelo tempo. Ou frequência igual a 1 dividido pelo período, tá? A frequência e o período do sistema internacional são medidos assim, ó. Como é que eu passo a frequência de Hertz para RPM? É só a gente multiplicar por 60. Como é que eu passo de RPM para Hertz? É o contrário, é só você dividir por 60. Tá? Então, galera, isso aqui são unidades medidas de frequência, tá? O Hertz significa rotações por segundo. Então, se eu falar um corpo possui frequência de 10 Hz, significa que a cada 1 segundo ele completa 10 voltas. E RPM seria rotações por minuto, tá? Então, o Hertz é rotações por segundo e o RPM são rotações por minuto. Isso aqui, ó, os dois estão falando de frequência. Já o período, como ele é um tempo, e no sistema internacional o tempo é sempre medido em segundos. Então tá ali a observação para vocês, ó. No SI, no sistema internacional, o período é medido em segundos e a frequência é medida em hertz, porque são rotações por segundo. Aqui tem mais umas fórmulas que eu passei para vocês que vale a pena lembrar, tá? Como é que a gente calcula o espaço angular? Lembrando que o espaço angular nada mais é do que o ângulo, como a gente viu na aula anterior. Basta você pegar a distância que ele percorreu, na parte lá do arco, e dividir isso pelo raio. Fórmula muito pouco usual, tá? Tem outras que são mais importantes pra gente, como por exemplo da velocidade angular, que é aquele ômega ali, ó, que parece um W. Basta você pegar a velocidade escalar e dividir pelo raio, tá? Aí eu vou calcular a velocidade angular. Tem outra maneira de calcular a velocidade, outras maneiras na verdade. Tem assim também, ó. Velocidade angular é 2π vezes o f, que é a frequência. Ou velocidade angular é 2π sobre o t, que é o período. Então a gente tem que saber as fórmulas. Sabendo as fórmulas, a gente consegue resolver os exercícios. E a gente vai ver agora como é que fica, tá? No sistema internacional, a velocidade angular é medida em radiano por segundo, tá? Lembrando que a velocidade angular, como o próprio nome já diz, é a velocidade do ângulo. Então vamos ver aqui alguns exercícios que eu separei para vocês, ó. A Lua sempre apresenta a mesma face quando observada de qualquer ponto da superfície da Terra. Então, quando você olha para a Lua, você sempre está vendo o mesmo lado dela apontado para a gente. Qual é a explicação que teria para isso? Seria justamente a resposta da letra A. A Lua tem um período de rotação igual ao seu período de revolução. Ou seja, o período de rotação é o tempo que ela demora para dar uma volta em torno do seu próprio eixo. Esse tempo que ela demora para dar uma volta em torno do seu próprio eixo é igual ao tempo que ela demora para dar uma volta em torno da Terra. Por isso que ela tem sempre a mesma face voltada para a Terra. Tranquilo? Coloquei aqui, ó, para vocês a resposta por escrito para vocês depois tentarem acompanhar, tá? Galera, qualquer dúvida, vai colocando lá na plataforma que a gente vai sanando essas dúvidas, tá bom?
Vamos lá, questão número 2. Em fevereiro de 2008, começou a funcionar em Singapura uma roda gigante com 165 metros de altura e 150 metros de diâmetro. Então, ó, ela tem formato circular. O diâmetro dela, ó, o diâmetro, perdão, seria de uma circunferência até a outra circunferência, de um lado da circunferência até a outra, é de 150 metros. E ela move-se com velocidade constante e leva aproximadamente 40 minutos para dar uma volta completa. Então, para completar uma volta, ela demora 40 minutos. A velocidade linear desenvolvida pelas cabines dessa roda gigante é de aproximadamente. Ele então está querendo descobrir com que velocidade essa roda gigante está girando. Então vamos lá, o que ele forneceu para a gente? Ó, ele forneceu para a gente o diâmetro, que seria essa distância toda aqui, ó. Só que quando a gente faz os cálculos, a gente não precisa do diâmetro, a gente precisa do raio. E o raio, ele é a metade do diâmetro. Então, ó, no lugar desse D, eu vou colocar o diâmetro, que é 150. 150 dividido para 2 vai dar 75 metros. Então já tenho o raio. O que mais ele forneceu pra gente? Ó, ele disse que essa roda gigante, ela demora 40 minutos para completar uma volta. Isso é justamente o período, o tempo que ele demora para dar uma volta. Só que eu vou passar esse minutos para segundos, tá? Basta a gente multiplicar por 60 para fazer essa transformação. Então vai dar 2.400 segundos. Por quê? Porque quando a gente for calcular a velocidade, vai ficar metros por segundo e não metros por minuto. E metros por segundo, depois a gente consegue transformar em quilômetro por hora mais fácil, tá? Bom, então vamos lá. A altura ele deu, seria a altura total, até o chão. Mas ó, essa altura aqui a gente não vai utilizar para nada. A gente precisava do diâmetro para calcular o raio. Então vamos fazer os cálculos, ó. Lembra como é que se calcula a velocidade média? É só pegar a distância, que é ΔS, e dividir pelo tempo, que é o ΔP. Só que é o seguinte, galera, a velocidade com que essa roda está girando. Qual é a distância que essa roda percorre para completar uma volta? Não é justamente o perímetro dessa circunferência? Então esse ΔS aqui é o perímetro da circunferência. E como é que se calcula o perímetro de uma circunferência? É dado por 2πr. Então no lugar do ΔS eu escrevi 2πr. Aí agora vamos substituir, tá? O 2 estava ali, o π a gente está considerando como 3, tá? O raio é de 75 e o tempo ali, que é o período, é 2.400 segundos. Fazendo essa conta toda, ó, multiplicando aquela parte ali de cima, vai dar 450. 450 dividido por 2.400 vai dar 0,1875 metros por segundo. Como as respostas estão em quilômetros por hora, como é que a gente faz essa transformação? É só a gente multiplicar por 3,6. Multiplicando aquilo ali por 3,6 vai dar 0,675 km por hora. Com isso daria a letra D, que é a resposta que está mais próxima. Então essa roda gigante aqui, ó, cada uma daquelas cabines está girando com aquela velocidade ali, ó. Seria a velocidade média dela. Tranquilo? Assim, essa matéria ela tem bastante fórmulas para a gente usar, mas se você souber as fórmulas, você resolve qualquer situação também, tá? Então vamos lá para mais uma questãozinha. Um automóvel cujos pneus têm diâmetro externo de 52 centímetros percorre com velocidade constante 483,6 metros em 60 segundos. Então ele percorre essa distância toda em 60 segundos. A frequência de rotação do pneu desse automóvel em Hertz é de aproximadamente, então a gente está querendo calcular a frequência dessa vez, tá? Ele deu pra gente o diâmetro, só que a gente não precisa do diâmetro, a gente precisa do raio, e o raio é metade do diâmetro, então vai ficar 52 dividido para 2, vai dar 26 centímetros. Vamos passar isso para metros, porque aqui, ó, aquela distância está em metros. Aí como é que eu faço essa transformação? É só dividir por 100, que aí vai dar 0,26 metros, tá? Ele deu também pra gente a distância que a roda do carro percorreu, né? A distância horizontal dele foi de
483,6 metros e deu o tempo de 60 segundos. Ah, por que esse tempo não é período? Porque esses 60 segundos foi o tempo que ele demorou para percorrer essa distância aqui, e não o tempo para ele dar uma volta completa. Bom, aí como é que a gente vai agora calcular a frequência, que é o que eu quero determinar? Lembra da forma da velocidade igual a ΔS sobre ΔT? Eu tenho o ΔS, tenho o ΔT, então vou calcular a velocidade. Então vai ficar assim, ó. 483,6 dividido por 60 vai dar 8,06 metros por segundo. Então eu tenho a velocidade média dele. E agora fica fácil calcular a frequência. É só a gente lembrar dessa fórmula aqui, ó. V igual a ômega, que é a velocidade angular, vezes R. Lembra da fórmula do vi uma bundinha rebolando? Só que o ômega tem como a gente escrever em função da frequência, que é o que eu quero calcular. Como é que se calcula o ômega? Mostrei lá no início da aula. Uma das fórmulas é isso aqui, ó, 2πf. Então, no lugar do ômega, eu escrevi 2πf. Aí agora é só substituir. Tenho a velocidade, a frequência que eu quero saber, tenho o raio, e o π a gente pode considerar como 3. Então vai ficar assim, ó. Vou fazer ele primeiro. 2 vezes 3 vezes 0,26. Vai dar 1,56. Tá? Então eu multipliquei 2 vezes 3 vezes 0,26. Deu isso aqui, ó. Esse número está ali multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Fazendo a divisão aleatória vai dar a frequência assim, ó, 5,17 Hz. Então a gente calculou a frequência em Hz e ó, a frequência saiu em Hz porque o tempo estava em segundos, tá? Então está tudo de acordo, o que daria para a gente de novo aproximadamente letra D. Então mais uma questão também que a gente termina aqui. Questão número 4. Um automóvel se desloca em uma estrada horizontal com velocidade constante, de modo tal que seus pneus rolam sem qualquer deslizamento na pista. Cada pneu tem diâmetro de 0,50 metros. Um medidor colocado em um deles registra uma frequência de 840 RPM. A velocidade do móvel é D, então a gente está querendo descobrir com que velocidade o carro está se locomovendo. É a velocidade dele escalar, tá? É o V. Então o que a questão deu pra gente? O diâmetro. Do diâmetro eu consigo calcular o raio, igual fiz nas outras questões. Fazendo a divisão vai dar 0,25 metros. Ele deu pra gente também a frequência. Só que essa frequência está em RPM. E as respostas, ó, tem tudo segundos aqui. Então eu vou passar esse RPM para Hertz. É só dividir por 60, que vai dar 14 Hertz. Agora sim a gente pode calcular o valor do V. Como é que a gente vai fazer isso? Lembra de novo da mesma forma? V é igual a ômega vezes R, vi uma bundinha rebolando. Como a gente tem a frequência, no lugar da velocidade angular, eu vou colocar aquele 2πf. De novo, igual eu fiz na questão anterior. Agora é só substituir, ó. Reparem que aqui, ó, as opções estão tudo com π, então eu vou deixar aquele π ali. Vou só substituir o valor do F e o valor do R, assim. Agora é só multiplicar. 2 vezes 14 vezes 0,25. Tá? 2 vezes 14, 28. Vezes 0,25 vai dar 7. E repetir o π metros por segundo. O que vai dar a resposta à letra E. Então, mais uma questão que se a gente está vendo, se você sabe a forma, você consegue responder de boa. Uma outra questãozinha, ó. Um ponto em movimento circular descreve 15 voltas por segundo. Então, cada 1 segundo ele completa 15 voltas. Em uma circunferência de 8 centímetros de raio. A sua velocidade angular, o seu período e a sua velocidade linear são respectivamente. Então ele quer calcular, ó. Ele deu pra gente a frequência, 15 voltas por segundo é a mesma coisa que 15 Hz, tá? Ele deu também pra gente o valor do raio, que é de 8 centímetros. Ele pede pra gente calcular a velocidade angular, que é o ômega, o período e a velocidade linear, que é a mesma coisa que velocidade escalar. Então vamos fazer isso, galera. Primeiro vamos calcular aqui pela ordem.
O ômega, como a gente tem a frequência, eu posso usar aquela fórmula ali, ó. Ômega igual a 2πf. Repare que tem resposta que tem π, né? Então vamos substituir só o valor do f para ver como é que fica. O f vale 15. 2 vezes 15 vai dar 30. Aí ficaria 30π, que eu só repeti. A unidade de medida é radiano por segundo. Tem opção com isso? Tem aqui, ó, 30π radiano por segundo. Provavelmente a resposta vai ser a letra C, né? Só que a gente vai confirmar isso. Vamos então agora calcular o período. Lembrando que o período eu posso dar aquela relação ali com a frequência, ó. Período é igual a 1 sobre f. No lugar do f, vou colocar o quanto que vale. Vai ficar 1 sobre 15, ó. Tá se confirmando, 1 sobre 15 segundos. Já seria realmente a letra C, mas vamos calcular também a velocidade linear. Aí é só lembrar, velocidade é igual a ômega vezes R. Né? Vi uma bundinha rebolando. Eu tenho a velocidade angular e eu tenho o raio que está aqui, ó, 8 centímetros. Não preciso transformar para metros, porque todas as respostas ó, estão em centímetros. Então vamos só substituir, vai ficar assim, ó. Velocidade angular, que é 30π, e o raio, que é 8. 30 vezes 8 vai dar 240π centímetros por segundo, que realmente confirma ser a letra C. Show? Vamos lá, tem mais questão. Número 6. O tacógrafo é um equipamento que fica no painel do carro para indicar ao motorista em tempo real qual é a frequência de rotação do motor. Supondo que um tacômetro esteja indicando 3.000 RPM, determine a velocidade angular de rotação do motor em radiano por segundo. Então, o que a questão deu pra gente? Ó, ele deu pra gente a velocidade, a frequência, né? Porque está medida ó, em RPM. Cada 1 minuto ele completa 3.000 rotações. Só que ele quer a resposta em radiano por segundo. Então, vou passar esse RPM aqui para Hertz, que é só você dividir por 60 e vai ficar 50 Hz. O que ele quer calcular? A velocidade angular, o ômega. Como é que a gente vai calcular a velocidade angular? A gente pode usar essa relação ali, ó. Ômega, que é a velocidade angular, é igual a 2π vezes f. No lugar do f, a gente vai colocar o valor da frequência, que é 50. No lugar do π, a gente não coloca nada, ó, porque agora aqui nas respostas tudo tem π. Então, tá lá, no lugar do f, 50. 2 vezes 50 vai dar 100π. Então aí está aí a resposta. A frequência angular é 100π radiano por segundo, que daria a letra C como resposta. Tem mais questão. Número 7. Uma serra circular possui 30 centímetros de diâmetro e opera com frequência máxima de 1.200 RPM. Determine a velocidade linear de um ponto da extremidade da serra. Então a gente está querendo descobrir a velocidade linear, ou V. Tá? O que a questão deu pra gente? Ó, deu o diâmetro de novo. Desse diâmetro a gente calcula o raio, que a gente sempre precisa do raio. É só dividir por 2, né? 30 por 2 vai dar 5 centímetros. As respostas estão tudo em metro por segundo, então vou passar aquilo ali para metro, é só dividir por 100, vai dar 0,15 metros, tá? Então já tem o raio. Ele deu pra gente também a frequência, 1.200 RPM. Como a resposta está em segundos aqui, ó, vou passar isso para Hertz. E é só dividir por 60 igual eu fiz aqui. Vai dar 20 Hertz. Bom, e agora sim, como é que a gente vai calcular a velocidade linear, que é a mesma coisa que velocidade escalar? A gente pode usar aquela relação ali, ó. V igual a ômega vezes R, onde o ômega, de novo, é o 2πf. Então no lugar do ômega está ali, ó. Coloquei 2πf. E agora é só substituir. Ele pede para usar o π como 3. Então vou colocar ali as informações. Ó. Aqui o π, frequência, e aqui está o raio. Fazendo toda aquela multiplicação ali, vai dar 18 metros por segundo. Pronto, matamos a questão. Letra D é a resposta. Questão número 8. Um atleta corre uma pista circular e a cada 10 minutos completa 12 voltas. Tá? Então,
ele completa 12 voltas em 10 minutos. Aí pede para calcular a frequência em hertz, o período em segundos, vale respectivamente. Então vamos lá. Frequência é o que eu quero saber, o período também. Ele deu pra gente o número de voltas, que são 12, e dá o tempo que ele faz isso, são em 12 minutos. Lá no início eu coloquei uma fórmula assim para vocês, ó. Aqui é uma observação. Como o tempo aqui está em minutos e ele quer a frequência em hertz e o tempo em segundos, então vou passar esse tempo aqui para segundos, tá? Que é só multiplicar por 60, vai dar 600 segundos. Então, lá no início eu dei essa fórmula aqui para vocês, ó. Frequência é o número de voltas dividido pelo tempo. Número de voltas é 12 e o tempo é 600. Então vou só substituir lá, vai ficar assim. 12 dividido por 600 dá 0,02 Hz, tá? De novo, a resposta está em Hz, porque eu passei aqui, ó, aquele tempo ali, ó, para segundos. Então calculamos a frequência. Já daria para matar, né, ó? Eu sei que é a letra B, porque é a única que tem o 0,02. Mas calculando o período, lembra que o período é o inverso da frequência? Ó? Período é o inverso da frequência. No lugar desse F, vou colocar o valor que eu acabei de encontrar. 1 dividido por 0,02 vai dar 50 segundos. Então, descobri que o período é de 50 segundos. Realmente é a letra B. Mais uma questão, tá vendo? Estou fazendo bastante questões com vocês, ó. Número 9. Uma roda d'água efetua 8 voltas em 25 segundos. Então, esse 25 segundos não é o tempo para ele dar uma volta, é o tempo para ele dar 8 voltas. Sabendo que o raio da roda d'água é de 0,5 metros e utilizando o π como 3, determine a velocidade linear da roda, tá? É o V que a gente está querendo descobrir. Então, o que ele deu para a gente? Ó, número de voltas, que foram 8, o tempo que demorou para dar aquelas 8 voltas, o raio ele deu como sendo 0,5 centímetros e quer descobrir o valor do V. Então, para calcular o valor desse V aqui, vale a pena a gente calcular primeiro a frequência. É assim, ó. Frequência é igual ao número de voltas sobre o tempo. Então, vou substituir. Número de voltas 8 e o tempo é 25. 8 dividido para 25 dá 0,32 Hz. Pronto, calculei a frequência. E para calcular o V, que eu quero calcular aqui, determinar aqui, ó, a gente pode usar essa fórmula aqui de novo, ó. Tá vendo? Em quase todas as questões a gente usou essa relação aqui, ó. Vi uma bundinha regulando. Lembrando que o ômega, que é a velocidade angular, a gente não tem, mas eu sei como é que se calcula. É através do 2πf. Então só substituir agora, porque o V é o que eu quero calcular. Então aqui, ó. Esse 3 aqui é o π, a frequência é o 0,32, que eu calculei ali, e o raio é 0,5. Fazendo essa multiplicação vai dar 0,96 metros por segundo. Com isso, daria a letra A como resposta. E aqui é uma última questãozinha, uma questão teórica, tá? A figura a seguir representa 3 bolas A, B e C que estão presas entre si por cordas de 1 metro. Então, a distância daqui desse centro aqui até essa primeira bola é 1 metro e mais 1 metro. E elas estão girando no movimento circular. As bolas giram num movimento circular uniforme sobre um plano horizontal sem atrito. Mantendo as cordas esticadas, a massa de cada bola é igual a 0,5 kg. E a velocidade da bola aqui, ó, essa última bola C aqui, é de 9 metros por segundo. A alternativa que indica como se relacionam as velocidades tangenciais das bolas A, B e C são respectivamente e os seus respectivos períodos TA, TB e TC. Deixa eu mostrar aqui o desenho está muito grande, deixa eu fazer um menorzinho aqui. Então, seria essa situação aqui mais ou menos, ó.
eu tenho aqui os 3 pontos separados por 1 metro cada. Repara o seguinte, galera. Quando eles estão se movendo juntos, tá? Como se fosse o ponteiro de um relógio, eles estão se movendo juntos. Quando o A completar uma volta, o B e o C vão completar uma volta juntos, né? Porque eles estão se movendo juntinhos, ó. Então, quando o C completar uma volta, o B e o A também vão completar uma volta junto. Então, isso significa que os 3 eles têm o mesmo período, que é o tempo necessário para completar uma volta. Se o período é igual, a frequência também é igual. Isso quer dizer o quê? Que o número de voltas que o C vai dar é o mesmo número de voltas que o B vai dar. Se o período e a frequência são iguais, eles também vão ter a mesma velocidade angular. Por que vai ter a mesma velocidade angular? Lembra que a velocidade angular é 2 vezes π vezes r? 2πf, perdão. Já que todos eles têm a mesma frequência, então vai ter a mesma velocidade angular. Só que eles giram com a mesma velocidade. O ponto C está se movendo com a mesma velocidade que o B e o A. Repare o seguinte, o B, para ele completar uma volta, ele faz esse caminho aqui, ó. Já o A, para completar uma volta, ele faz um caminhozinho menor, tá vendo? Só que eles estão andando, quando o C completar uma volta, o B e o A também completam uma volta. Então eu pergunto para vocês, quem andou maior distância para completar uma volta? Não foi o C? E ele não fez isso no mesmo tempo que o B e que o A? Então, para ele fazer isso no mesmo tempo, ele vai ter que fazer mais rápido. Então, quanto mais distante você estiver do centro, maior é a sua velocidade. Então, a velocidade do ponto C é maior do que a velocidade do ponto B, que é maior do que a velocidade do ponto A. Então, no C tem maior velocidade e no A tem menor velocidade. Então, nesse caso aqui, o que vai se encaixar seria a letra A. A letra A está dizendo isso aqui, ó. A velocidade do A é menor do que a velocidade do B, que é menor do que a velocidade do C. Tá vendo? Aqui tem menor velocidade e daqui para lá vai aumentando. Já os períodos são iguais, como a gente pré-determinou aqui. Então, galera, quanto mais distante do centro, maior vai ser a velocidade com que aquele ponto vai estar girando. Foi? Deixa eu apagar isso aqui. E aqui agora eu coloquei uns exercícios para vocês praticarem. São exercícios assim bem tranquilos, tá? Tá bem fácil. Tá bem assim, tá até um nível um pouco mais tranquilo dos que eu coloquei para vocês, que eu acabei de resolver com vocês. Então dá para fazer de boa, tá? São 7 exercícios. São 7, mas são 7 fáceis, tá? Então por isso que eu coloquei uma quantidade um pouquinho maior. Em vista que eu fiz 10 com vocês e fora os da aula passada. Então, galera, conto com a colaboração de vocês. Façam as questões. Qualquer dúvida, me chama pelo WhatsApp ou pela nossa plataforma, tá? Se for necessário, eu entro ao vivo com vocês, tá? É só pedir, que aí a gente entra durante as nossas aulas. No caso, daqui a pouco. Tranquilo? Então, galera, obrigado aí pela atenção de vocês, tá? E até a próxima. Valeu aí!